Por aqui a gente segue. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi criticado após dizer que o excesso de doações às vítimas das chuvas estaria prejudicando o comércio local. A entrevista foi concedida à Band News. Nós vamos ouvir um trecho dessa entrevista. Pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui é que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais para que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações possam fazer essas doações também, ajudando o comércio local, que está impactado. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local, né? Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Diante de toda a repercussão negativa, Eduardo Leite postou um vídeo com pedido de desculpas nas redes sociais, a gente também vai acompanhar. Antes de mais nada, o meu agradecimento a todos pela gigantesca mobilização e solidariedade em favor do povo gaúcho. E esclarecer, em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar o nosso Rio Grande nessa reconstrução. São todas as doações muito importantes e bem-vindas. Eu peço que entendam. Entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, está também a situação dos nossos pequenos comerciantes. Aqueles que tinham uma lojinha, um pequeno armazém, um bazar, que perderam tudo. E também daqueles que não perderam, mas que viram a sua atividade despencar por conta da situação que a gente está vivendo aqui no nosso estado. Tá aí, a gente acompanhou a manifestação que gerou toda a polêmica e depois a explicação do governador do Rio Grande do Sul a respeito do que ele queria ter dito ou detalhando a sua intenção naquela manifestação anterior. Rafael Macris, não é fácil para o político nesse momento, tá no olho do furacão, concedendo diversas entrevistas, o tempo todo falando com a imprensa. Imagino que numa situação de elevado estresse, sem dormir direito, às vezes uma palavra vai sair fora do que espera o grande público. Como é que você viu essa manifestação do Eduardo Leite, a primeira? Você acha que ele estava desestimulando as doações ou é só uma questão de interpretação? Rafael Macris. Boa tarde, Koba. Boa tarde a todos que nos acompanham. Começando aqui, externando os nossos sentimentos, aqueles que perderam entes queridos nessa tragédia, nossa solidariedade a todos aqueles que foram impactados de alguma forma com essas enchentes lá no Rio Grande do Sul. E o governador teve uma fala completamente infeliz quando colocou esse ponto. Na minha opinião, não foi de forma proposital, ele estava querendo colocar ali a sua preocupação com o comércio local, que é válida, sem dúvida nenhuma, mas o grande ponto é o seguinte: a gente não pode falar de alguma forma para segurarem doações, para evitarem doações, para diminuírem o volume de doações, pensando nesse momento que está atrapalhando de alguma forma o comércio local. Rafa, a gente vai ajeitar o seu microfone, a gente está com um probleminha e a gente já volta contigo. Quero ouvir também a sua opinião, João Belucci. Boa tarde, Koba, todos os colegas aqui da mesa e toda a audiência, toda a nossa solidariedade ao povo gaúcho, que temos certeza que vai sair ainda mais fortalecido dessa situação. A gente vê, né, Koba, que nessa situação todos ali estão emocionalmente muito envolvidos, de se relevar, né, de se perdoar alguma palavra mal colocada. É evidente que foi de uma infelicidade atroz o governador, depois retificou, mas lembremos, né, que todas as pessoas ali envolvidas diretamente, né, estão com os nervos em frangalhos, né, estão muito envolvidas com o emocional, como você colocou também, dormindo mal, né, se alimentando mal, focando nessa questão, e a tragédia consome as pessoas, né? Agora, o que eu acho é que está faltando clareza na orientação, porque as doações são genéricas, né? Tem muita gente doando em forma de dinheiro, mas acho que seria importante o governador colocar os itens, né? A gente está precisando de água, de roupas, de cobertores, ter uma clareza maior nisso e também dispor de uma espécie de contagem, ainda que por amostragem por parte do poder público. A gente está aqui com excesso de cobertores, o que está faltando é água, o que está faltando é comida, até porque vai a comida lá e precisa alguém preparar, né? Precisa condicionar a comida em potes, enfim, em pratos, enfim. Cada um precisa se alimentar 3 vezes por dia, no mínimo, né? Precisa dormir, enfim. É uma situação multifatorial que é de um estresse muito grande.
Foi uma bola fora do Eduardo Leite, não foi a primeira. Entendo que é possível se relevar neste contexto. Agora, Eduardo Leite, preste mais atenção, né? Converse mais com a sua assessoria para evitar isso, porque uma palavra mal colocada nessa hora também vai só prejudicar não só você, como todos, e também pode desincentivar as doações, e não podemos deixar esse tema arrefecer, porque o tema é quente, né? Tá lá e todo mundo tá precisando de, né, assim, inteirar para ajudar mais ainda o Rio Grande do Sul. Agora sim pode concluir, Rafael Macris. Voltando aqui à minha linha de raciocínio, Koba, a grande questão é a seguinte: esses comerciantes que foram colocados na frase do Eduardo Leite também perderam tudo. Perderam, a gente acabou de conversar com a Bruna, que ela é proprietária de um estabelecimento de beleza, o seu esposo trabalha com construção civil, eles são pequenos comerciantes também. E além de terem perdido tudo no seu comércio, que está impraticável nesse momento, também perderam tudo dentro das suas casas. Agora é hora do quê? De salvar vidas e se preocupar em manter essas pessoas vivas, em manter essas pessoas alimentadas, em manter essas pessoas em abrigos, aquecidas nesse momento, que a gente sabe que o frio é muito grande lá naquela região. E paralelo a isso, e num segundo momento, pensar em reestruturar a economia do local. E como que a gente vai reestruturar a economia do local? Não é evitando com que cheguem mais doações para competir com o comércio local. É gerando crédito. O governo ele tem que estar preocupado nesse momento, além de salvar as vidas e cuidar dessas pessoas que estão sendo acolhidas, de como que ele vai estruturar uma linha gigantesca de crédito para esses pequenos comerciantes para poder fazer com que eles se reergam. Muitas vezes pensar em até fundo perdido, para que eles consigam recursos emprestados do Estado, que eles consigam aplicar esse recurso para refazer o seu negócio e não tenham que pagar por isso lá na frente. Então, esse que é o grande X da questão. Não vamos colocar o problema do comércio local nas doações que estão vindo. Vamos pensar lá na frente como a gente vai resolver esse problema. Com crédito, bastante crédito, para que essas pessoas possam se reestruturar. Como é que você viu a manifestação do Eduardo Leite, Ricardo Rous? Koba, eu acho que foram palavras infelizes ali, ele já percebeu, a equipe dele percebeu, ele fez o vídeo, se retratou, foi uma fala ruim, colocar de certa maneira a culpa do excesso das doações que o Brasil inteiro está fazendo, que poderiam eventualmente prejudicar os pequenos comerciantes. Acho que o Rafa falou aqui, define muito bem o que eu também penso. Quem tem que... Primeiro, faltou um planejamento prévio, gente, a gente não pode esquecer disso, porque não é a primeira vez que acontecem tragédias no Brasil, é óbvio que essa é a maior que já aconteceu no Rio Grande do Sul, uma das maiores do Brasil, mas nós não temos o hábito de prevenir, de trabalhar, de organizar, de ter um ponto, olha, o que acontece, se acontecer tal tragédia, como nós vamos fazer. E essa lógica de atender e de acolher os pequenos comerciantes, que é óbvio, estão com pequenos, o movimento deve ter caído, muitos perderam tudo, muitos perderam uma parte, muitos viram o seu faturamento despencar a zero ou próximo disso, enfim, tem várias situações e para as quais o governo não estava preparado para entender. Segundo ponto, quem tem que amparar agora esses comerciantes, criar uma linha de crédito, pode ser a fundo perdido, pode ser um empréstimo a juros subsidiado, ou até mesmo fazer uma compra direta desses comerciantes para que possa atender a necessidade da comunidade ali, é o governo. O governo precisa fazer isso e o resto do Brasil, todos nós, temos que continuar sim atendendo voluntariamente, doando o que nós pudermos doar para chegar a essas famílias que estão precisando no Rio Grande do Sul. Acho que essa mobilização nacional é positiva, o governador percebeu que errou, se retratou, agora ele precisa, de certa maneira, com a equipe dele de forma mais proativa, entender e desenhar o plano de como o governo vai auxiliar esses pequenos e microempreendedores do Rio Grande do Sul. Para fechar, Zagarino. Sabe o que falta, Ricardo? Um protocolo nacional. Um protocolo nacional para atender demandas que infelizmente ocorrem, que são tragédias. Se existisse já um protocolo, o governador não teria essa infelicidade de ter dito uma frase como essa. Afinal de contas, o governador ele esqueceu que se as pessoas elas não têm sequer casa, se elas não têm emprego, como é que elas vão ter renda para gastar no comércio local? Não dá, governador. As pessoas elas não têm dinheiro. Mas ele estava se dirigindo ao restante do país, salvo engano, não é isso? Mas quando a gente... Koba, eu penso da seguinte forma. A partir do momento que você faz as doações, isso não impacta em nenhum momento algum tipo de comércio. Em que lugar? Não tem explicação. O Eduardo Leite, na fala dele, tanto a primeira quanto quando ele se retificou, em nenhum momento ele explicou como é que isso vai ferir o comércio por causa de doação de coisas que a gente não utiliza mais, ou então de doação financeira, de envio de água, etc.